E aí, doutor, agora com esta recente decisão do STF, tá liberado o uso da maconha no Brasil? Boa pergunta. Eu imagino que esteja citando sobre a RE 635659 do STF. Nessa decisão foi fixada nova tese sobre o uso de maconha. Primeiramente, a resposta é um pouco mais complexa e para responder essa pergunta é necessário esclarecer que eu não vou adentrar em mérito político e muito menos na minha opinião pessoal, apesar do tema gerar intensos debates e o meu parecer ele ser meramente técnico sobre o crivo do direito penal. Enfim, o objeto de discussão é o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que define o usuário no consumo pessoal. Desde 2006, existe um questionamento doutrinário em detrimento à lei de introdução ao Código de Processo Penal sobre se o consumo pessoal é de fato um crime, pois ele não tem pena de detenção e reclusão, tratando-se apenas de um ilícito penal. Na prática, do que sempre aconteceu é que a pena do artigo 28 se restringe a advertência, serviço comunitário, frequência a curso ou programa educativo, essas três penas. E desde 2018, pelo princípio da proporcionalidade, o STJ já tem entendimento consolidado de que o crime do artigo 28 de drogas para consumo, ele não leva à prisão, ele não gera regressão, ele não gera pena de detenção ou reclusão, ele não gera reincidência, não gera maus antecedentes e ele não gera revogação de livramento. Mesmo antes dessa nova alteração, na prática, na delegacia em caso de drogas para consumo, o delegado, em caso de flagrante, ele apreende a droga, pesa a droga, faz a cadeia de custódia, realiza o laudo de constatação prévia para saber se é droga ou não. Se sim, é elaborado um termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, para comparecimento no GCRIM e a pessoa é liberada. Chegando no GCRIM, ocorre a transação penal com penas do artigo 28 já citadas, anteriormente, sendo serviço comunitário, ou frequência de curso, ou advertência. Cumprindo a pena, a punibilidade é extinta. A grande questão discutida no STF não foi criminalizar ou descriminalizar o uso da maconha. A questão central que o STF discutiu foi: é constitucional criminalizar uma conduta individual do uso de drogas? O STF discutiu isso através de recurso extraordinário. O direito penal tem princípios de proteção à coletividade. O bem jurídico protegido por essa lei é um bem individual, ou seja, ele não agride a coletividade. Em termos simples, o único bem atingido é a saúde do próprio usuário e não a de terceiros. O dano pelo uso da maconha é causado à própria pessoa que utiliza. E tecnicamente, o direito penal não tutela a autolesão. Ou seja, se eu quiser me lesionar, eu posso. Por exemplo, se eu quiser pegar uma faca e me cortar os meus dedos, eu posso. O direito penal tem princípios que devem ser seguidos na criminalização. E a autolesão não pode ser proibida pelo direito penal. Olha, vale citar que o princípio da lesividade só se aplica na proteção do outro. Uma conduta só ganha repercussão quando ela ultrapassa a esfera individual. Um exemplo disso é se eu quiser quebrar meu carro, eu posso. Isso é autolesão. Mas se eu quebrar o seu carro, isso é crime de dano. Ah, mas ele fica violento. Ah, mas fomenta o tráfico. Que se puna essas atitudes. Que puna a violência e que puna o traficante. Olha, partindo do pressuposto histórico, o caso concreto desse recurso extraordinário 635659, ele começou em 2009, ou seja, tem média de 15 anos que esse assunto está sendo discutido. O caso que foi levado ao STF foi de uma pessoa que, flagrada com 3 gramas de maconha escondida dentro da marmita dela, numa cela de presídio. Por essa razão, ela foi denunciada e condenada pelo crime de uso ou consumo pessoal de drogas pelo artigo 28 dessa lei de drogas. Em razão dessa condenação, essa pessoa que já estava presa
teve considerada a prática de falta grave disciplinar e a consequente perda dos benefícios penais que ela tinha direito, como a progressão de regime, remissão e interrupção na execução da pena. Essa pessoa, pelo prejuízo, ela recorreu ao STF, gerando esse julgamento. E o STF entendeu que esse dispositivo do artigo 28 da Lei de Drogas, especificamente em relação à maconha, é inconstitucional, porque ele viola direitos individuais ao criminalizar a conduta, já que o direito penal tem princípios que devem ser seguidos na criminalização. E agora, doutor, o que houve de mudança? Na realidade, foi realizado um controle de constitucionalidade sem redução do texto legal. Não foi legalizado o uso da maconha. Para o usuário, continua sendo uma norma proibida e continua sendo ilícito, inclusive para a maconha. O artigo 28 ele continua válido, mas para o usuário de maconha, na quantidade de até 40 gramas ou 6 pés, passa a ser um ilícito administrativo, perdendo a natureza de infração penal. Ele deixa de ser crime e passa a ser entendido como infração administrativa, como, por exemplo, correr em alta velocidade, avançar o sinal vermelho, conduzir o veículo com a criança fora da cadeirinha. Tudo isso passa a ser um ilícito administrativo. Já em relação às outras drogas, continua sendo consideradas como ilícito penais. Mas para a maconha, o STF, nessa nova concepção administrativa, ele retirou a prestação de serviços à comunidade, mas as outras penas continuam como estão descritas no artigo 28. Doutor, e como fica a diferenciação entre o usuário e o traficante? A quantidade estipulada pelo STF traz uma segurança jurídica maior para os delegados, juízes, promotores e também ao usuário, mas ela não impede que essa presunção seja afastada caso existam outros elementos de critério de diferenciação entre usuário e traficante, ou seja, continua da mesma forma relativa. Por exemplo, caso o delegado entenda que uma pessoa com 20 gramas seja considerada traficante, ela pode ser indiciada também no curso do tráfico de drogas, dependendo das outras circunstâncias, como por exemplo, posse de balança de precisão, rádio de comunicação, muito dinheiro, restos de outras drogas na mochila, etc. Na prática, a única coisa que mudou é que não precisa mais de denúncia do Ministério Público, ou seja, o juiz já pode aplicar a pena ou sanção na parte administrativa. Agora, se houve alguém prejudicado e teve uma regressão, por exemplo, em um caso concreto, algum prejuízo por causa do usuário do crime do artigo 28, no caso de usuário de maconha, ele tem direito à revisão. Procure seu advogado de confiança. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Fica aqui o meu abraço.